Falo também sobre o Cruzeiro e uma sondagem. Será que é verdade que o Cruzeiro pode contratar Pedro, ex-jogador do Corinthians, por 30 milhões de euros? Isso sem falar nas últimas do mercado. Bastidores, finanças e Gabigol no Santos. Nação Azul, vamos ver aí o Nicola, o que ele trouxe de informações do Cruzeiro, falando sobre Gabigol e a possibilidade do Santos, né, partir para o Santos, mas acredito que isso não deve ocorrer. Ele trouxe mais um pouco de detalhes também sobre John Arias e também falou aí sobre o interesse do Cruzeiro em Pedro. Esse é um meio atacante que está no Zenit, mas pelos altos valores não acredito que seja concretizado. Vamos acompanhar aí as notícias, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Bora te atualizar sobre a possibilidade de Gabigol virar reforço do Santos. O Santos em uma crise financeira sem precedentes, correndo enorme risco de rebaixamento e sonhando com a possibilidade da contratação do Gabigol. Como é que se dá essa história? É certo que o Gabigol terá uma conversa com dirigentes do Cruzeiro no fim dessa temporada. Ele anda muito incomodado com a pouca minutagem sob o comando de Leonardo Jardim, e isso não deve mudar para o ano que vem. Então a tendência é de fato que o Gabigol saia, mas para voltar ao Santos, a situação precisaria de uma enorme reviravolta financeira. Isso porque o Gabigol ganha 2 milhões e 400 mil reais por mês e, exceto pelo Neymar, ninguém nem chega perto de tais vencimentos. Cheguei a ler setoristas do Santos afirmando que se o Peixe conseguisse negociar o Tiquinho Soares, que ganha 1 milhão de reais por mês, os caminhos ou a porta estaria aberta para a contratação do Gabigol. Informação que eu tenho é diferente. O Gabigol cogita sair do Cruzeiro, mas pretende se mudar para um clube que possa pagar integralmente esses 2 milhões e 400 mil por mês. Não parece ser o caso do Peixe. Santos que escapou momentaneamente da zona do rebaixamento, mas segue bem ameaçado pelo Z4. Nem dá para discutir essa possibilidade de Gabigol dentro da Vila Belmiro, enquanto o Santos não se vê completamente livre do Z4. Preciso falar agora sobre o futuro de John Arias. E a especulação sobre a saída dele do Wolverhampton ganha cada dia novos contornos. A novidade diz respeito à possibilidade dele se mudar para a Turquia. O Galatasaray, um dos clubes mais ricos do país, estaria disposto a contratá-lo. Posso assegurar que não haverá nenhuma chance de o John Arias deixar a Premier League em janeiro. Ele acabou de chegar ao Wolverhampton, não completou nem 6 meses de realização de um sonho. Sim, o Arias sempre deixou bem claro que o sonho da vida dele era jogar na Premier League. Não tem nenhuma lógica ele ir para o sonho da vida dele para ganhar menos no Wolverhampton do que ganhava no Fluminense para ir embora depois de 6 meses. Mas Nicola, o time dele é o Lanterna, ele já foi xingado. Sim, já foi xingado como qualquer outro atleta em outro time. O Wolverhampton faz campanha tenebrosa, são 2 empates e 2 pontos conquistados depois de 11 rodadas na Premier League. É um virtual candidato ao rebaixamento, mas a tendência é que o Arias permaneça até o fim da temporada na Inglaterra, ou seja, até junho do ano que vem, quando decidirá seu futuro. E a ideia do Arias é seguir no futebol europeu, de preferência na Europa, na Inglaterra, que era o grande sonho da vida dele. Cheguei a ler especulações envolvendo Flamengo, Fluminense e também Palmeiras, todos interessados na contratação do Arias. O Arias tem fechado a porta para qualquer movimentação da carreira dele por agora e também para janeiro, beleza? Hora de falar sobre o Cruzeiro. O jornalista Pedro Ramiro informa que a Raposa estuda uma proposta de 30 milhões de euros ou 184 milhões de reais para a compra do meio atacante Pedro. Você lembra dele? Jogador formado na base do Corinthians, passagem por todas as seleções de base do Brasil e negociado com o Zenit naquela troca que trouxe o Yuri Alberto para o Parque São Jorge. Pedro vive grande fase com a camisa do Zenit. Quase se mudou para o Al Ittihad na última janela de transferências no negócio de 35 milhões de euros ou 214 milhões de reais. Confesso que fiquei surpreso com a informação do bom jornalista Pedro Ramiro sobre o interesse do Cruzeiro. Como é que a Raposa dispensaria, utilizaria 184 milhões de reais em apenas um jogador? Importante registrar antes de trazer a resposta que o Pedro acaba de mudar de empresário. Ele era representado pelo Elenco Esportes e se transformou em atleta do Giuliano Bertolucci. O Corinthians tem direito a 2,5% de qualquer negócio envolvendo o Pedro, por conta do mecanismo de solidariedade, mas não será no Cruzeiro que esses 2,5% retornarão para o Corinthians. Antes de gravar o vídeo, consultei uma fonte que afirmou, abre aspas, esse nome nunca passou por aqui dentro do Cruzeiro.
fecha aspas. De fato, pareceria maluquice um investimento tão alto por um jogador que tem enorme potencial, mas está fora da realidade financeira dos clubes brasileiros. Então é isso aí, Nação Azul. Falar aqui rapidamente sobre o Gabigol. Não acredito que o Santos vá conseguir aí contratar o jogador pela questão salarial, principalmente o Santos aí passando por uma enorme dificuldade de se manter aí na primeira divisão, né? Ainda não é certo a equipe permanecer, a equipe corre risco de cair, e se cair aí mesmo que não conseguiria manter o Gabigol. Falando agora sobre esse Pedro aí do Zenit, um valor muito alto, fora da realidade. Não acredito aí que o Cruzeiro investiria esse valor. Trago pelo jornalista Jorge Nicola, 30 milhões de euros é um absurdo para esse jogador, né? Ou para qualquer outro. A realidade financeira dos clubes brasileiros não suportaria uma contratação desse nível. O que você pensa sobre isso? Já usa o espaço para comentar aí, para deixar a sua opinião. Hora de falar agora sobre o Cruzeiro, que terá direito a uma bolada na virada do ano, graças a atletas que estiveram emprestados e não serão devolvidos. Eles vão ser comprados pelos seus times atuais. Eu me refiro ao lateral esquerdo Marlon, que pertence ao Cruzeiro, mas tem jogado no Grêmio. Ele vai ser comprado pelo Tricolor Gaúcho por 21 milhões e 900 mil reais. O Santos também vai ficar em definitivo com o Zé Ivaldo. O Zé Ivaldo vai custar 5 milhões e 300 mil. Importante registrar que tanto o lateral quanto o zagueiro bateram as metas previstas nos contratos de empréstimo. Por isso a obrigação da compra, dessa maneira dá para cravar que o Cruzeiro ficará com 27 milhões e 200 mil reais. Dinheiro que ajuda no processo de contratação de reforços para a próxima temporada. O Cruzeiro tem um dono com enorme capacidade financeira, Pedro Lourenço, Pedrinho BH, tem uma fortuna estimada em 9 bilhões de reais. Cheguei a contar para vocês que a rede de supermercados dele faturou 25 bilhões de reais ao longo de 2025. Mas qualquer grana é sempre super bem-vinda. O Cruzeiro vai ao mercado em busca de reforços. Há uma nova política de contratações no Cruzeiro, de olho em jogadores mais jovens, mais especificamente de olho na montagem do elenco para a Libertadores da América do ano que vem. Podemos aguardar por pelo menos 1 ou 2 jogadores um pouco mais veteranos e experientes que cheguem para dar sustentação ao time que pretende fazer bonito na Libertadores da América. Você sabia que Balotelli e Piatek poderiam ter virado reforços do Cruzeiro? A revelação foi feita por Rômulo Caldeira, ex-lateral da Raposa e hoje agente financeiro. Rômulo conta que no ano passado ofereceu o italiano e o polonês para que eles pudessem virar reforços do Cruzeiro, mas a diretoria, que havia contratado pouco tempo antes o Caio Jorge, preferiu insistir no centroavante brasileiro que ainda não havia conseguido explodir até aquele momento. Caio Jorge havia chegado depois de uma passagem apagada pelo futebol italiano, pela Juventus e pelo Frosinone. No Cruzeiro ele demorou a engrenar, e a percepção é que se viesse um centroavante gringo de mais nome, o Caio Jorge definitivamente não aconteceria. E dá para dizer que o Cruzeiro acertou na mosca, até porque o Caio Jorge é hoje artilheiro do Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil, e certamente vale muito mais do que os 7 milhões de euros investidos. Há quem garanta que o Cruzeiro não negocia por menos do que 35 milhões de euros, considero a pedida alta. Já Piatek e Balotelli vivem em realidades bem diferentes. O Balotelli não joga desde o fim da última temporada na Europa. Ele defendia o Genoa, onde atuou apenas em 6 jogos. Existe uma possibilidade grande de um italiano hoje com 35 anos de idade se aposentar. Já o Piatek, polonês de 30 anos de idade, acabou se mudando para o Al Duhail, do Catar, onde tem 9 gols em 14 partidas. Só para completar, registrar que se o Caio Jorge for vendido, isso não deve acontecer em janeiro, embora exista a possibilidade, o Cruzeiro garante já ter o seu substituto, Neisser Villarreal, centroavante colombiano de 20 anos de idade, contratado depois de fazer sucesso no Sul-Americano e também na Copa do Mundo Sub-20, é reforço do Cruzeiro a partir de dezembro.